Olá, amigos do meu canal. Estamos começando a gravação de mais uma leitura do livro de Max Lucado, Sem Medo de Viver. E é horrível sentir medo. Ele suga a vida para fora da alma, nos põe em uma posição fetal e limpa toda a felicidade. Tornamos celeiros abandonados, balançando fragilmente com o vento. Um lugar onde a humanidade costumava comer, crescer e encontrar calor. Não mais. Quando o medo molda nossa vida, a segurança se torna o nosso Deus. Quando a segurança se torna o nosso Deus, idolatramos a vida livre de risco. O amante da segurança pode fazer alguma coisa grandiosa? O avesso ao risco pode executar atos nobres? Por Deus? Pelos outros? Não. O tememos não conseguem amar profundamente. O amor é arriscado, eles não podem dar aos pobres. A benevolência não tem garantia de retorno. Os remorsos não podem sonhar, os temerosos não podem sonhar livremente. E se seus sonhos pifarem e caírem no céu, a adoração da segurança enfraquece a grandeza. Não é à toa que Jesus trava a tremenda guerra contra o medo. Seu comando mais comum emerge do lema: não tema. Os evangelhos listam cerca de 125 imperativos emitidos por Cristo. Destes, 21 nos dizem para não temer, ou não ter medo, ou ter coragem. O segundo comando mais comum, amar a Deus e ao próximo, aparece apenas em 8 ocasiões. Se a quantidade for um indicador, Jesus leva nossos medos a sério. A frase que ele disse mais do que qualquer outra foi esta: não tenha medo. Irmãos, às vezes riem ou reclamam do comando mais comum de seus pais. Eles sempre se lembram de suas mães dizendo: chegue em casa na hora, ou arrumou seu quarto? Seus pais também tinham as suas instruções favoritas. Mantenha o queixo para cima, trabalhe duro. Eu me pergunto se os discípulos alguma vez refletiam nas frases mais comumente repetidas de Cristo. Se o tiverem feito, teriam notado. Ele sempre estava nos mandando ter coragem. Portanto, não tenham medos. Vocês valem mais do que muitos pardais. Mateus capítulo 10 e verso 31. Tenha bom ânimo, filho. Os seus pecados estão perdoados. Mateus capítulo 9, verso 2. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber. Mateus capítulo 6 e verso 25. Não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Lucas capítulo 8 e verso 50. Coragem, sou eu. Mateus capítulo 14, verso 27. Não tenho medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Mateus capítulo 10 e verso 28. Não tenho medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Lucas capítulo 12 e verso 32. Não se perturbem o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. João capítulo 14, 1 ao 3. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. João capítulo 14, verso 27. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Lucas capítulo 24, verso 38. Vocês ouviram falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. Mateus capítulo 24 e verso 26. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: levantem-se, não tenham medo. Mateus capítulo 17, verso 7. Jesus não quer que você viva em um estado permanente de medo. E nem você nunca disse coisa do tipo:
Minhas fobias me fazem saltitar. Eu seria um péssimo pai se não fosse pela minha hipocondria. Agradeço a Deus pelo meu pessimismo. Eu sou uma pessoa muito melhor desde que perdi a esperança. Meu médico me diz que se eu não começar a me afligir, eu vou perder a minha saúde. Já aprendemos o alto custo do medo. A pergunta de Jesus é boa. Ele levanta a cabeça do travesseiro, sai da polpa para a tempestade e pergunta: por que vocês estão com tanto medo, homem de pequena fé? Mateus capítulo 8, verso 26. Para ser claro, o medo tem uma função saudável. Ele é o informante na mina de carvão, avisando sobre um perigo potencial. Uma dose de medo pode impedir uma criança de atravessar uma rua movimentada, ou um adulto de fumar um maço de cigarro. O medo é a reação apropriada diante de um edifício em chamas ou de um cão rosnando. O medo em si não é pecado, mas ele pode levar ao pecado. Se medicarmos o medo com explosões de raiva, bebedeiras, ataques de rabugice, fome ou controle total, excluiremos Deus da solução. Exacerbaremos o problema. Agindo assim, nos sujeitaremos a uma posição de medo, deixando a ansiedade dominar e definir nossa vida. Preocupações que eliminam a alegria, medo que deixa o dia dormente, repetidos ataques de insegurança que nos petrificam e paralisam. A histeria não vem de Deus, pois Deus não nos deu espírito de covardia. Segundo Timóteo, capítulo 1, verso 7. O medo sempre vai bater na sua porta. Simplesmente não o convide para jantar. E pelo amor de Deus, não lhe ofereça uma cama para passar a noite. Vamos encher nosso coração com um bom número de pronunciamentos. Não tema. O medo pode preencher o nosso mundo, mas não tem de preencher o nosso coração. A promessa de Cristo e a alegação desse livro são simples. Podemos temer menos amanhã do que tememos hoje. Quando eu tinha 6 anos de idade, meu pai me deixou ficar acordado até tarde com o resto da família e assistir ao filme O Lobisomem. Rapaz, como ele se arrependeu dessa decisão! O filme me deixou convencido de que o lobisomem passava cada noite esperando em nosso escritório, esperando sua refeição favorita de garoto ruivo da primeira série, cheio de sardas. Meu medo provou-se problemático. Para ir do meu quarto à cozinha, eu tinha que passar perigosamente perto de suas garras e presas, o que eu estava pouco inclinado a fazer. Mais de uma vez eu corri para o quarto do meu pai e eu o acordei. Como Jesus no barco, papai estava sempre dormindo na tempestade. Como uma pessoa pode dormir em tempos assim? Abrindo um olho sonolento, ele perguntava: agora você está com medo de quê? E eu lembrava a ele do monstro. Ah, sim, o lobisomem, ele murmurava. Então ele se levantava da cama, armava-se com coragem sobre-humana, acompanhava-me pelo vale da sombra da morte e pegava um copo de leite para mim. Eu olhava para ele cheio de admiração. Que tipo de homem é este? Deus vê nossas tempestades sísmicas, como meu pai via meu medo do lobisomem. Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Mateus capítulo 8, verso 26. Ele lida com grande tremor, com grande calma. O mar fica tão calmo quanto um lago e congelado, e os discípulos ficam imaginando: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mateus capítulo 8, verso 27. Quem é este, de fato, transformando o momento do tufão em hora de soneca, silenciando as ondas com uma palavra e equipando um homem prestes a morrer com coragem suficiente para enviar uma mensagem final de amor para sua família? Parabéns!
Você encarou sua cota de momentos sísmicos na vida, mas no fim você não sucumbiu. E aqui está uma prece para que nós também não sucumbamos. No próximo vídeo, demos continuidade à leitura deste livro.